Olá a todos, sejam bem-vindos ao Podenge AIPA, o podcast da Associação dos Engenheiros de Pouso Alegre e Região, em colaboração com o CREA de Minas Gerais, voltado para o mundo da engenharia. Eu sou o Adílio Rocha e estou aqui com a Marina Ribeiro. Boa tarde, Marina. Boa tarde. E hoje nós vamos discutir o tema engenharia clínica. Nós estamos aqui com Marco Túlio Perlato, ele que é engenheiro eletricista, com especialização em engenharia clínica, especialização em gestão e manutenção, especialização em administração hospitalar e mestrado em saúde coletiva. Seja bem-vindo, Marco Túlio. Obrigado. Marco Túlio, seja bem-vindo ao nosso bate-papo. Conta pra gente um pouco quem é o Marco Túlio, suas formações, como que surgiu essa engenharia clínica aí. Tá. Bom, Marco Túlio é um engenheiro, acho que desde que me conheço por gente, eu tenho vocação de engenharia e sempre tive também uma tendência grande para a área biomédica. Mas eu sempre me imaginei como um péssimo médico, então eu tive que seguir mesmo pela engenharia, né? E quando eu estava terminando a engenharia, surgiu a engenharia clínica, que foi uma modalidade nova no país. Eu fui da segunda turma, né? Eu me formei em 95 na engenharia clínica. E assim, eu juntei a faca, o queijo e a goiabada, né? Que eu estava fazendo exatamente o que eu queria. Exercendo engenharia dentro de um ambiente hospitalar e trabalhando com pessoas também. Então, eu acho que foi o casamento perfeito, né? Para falar de engenharia clínica, é uma matéria nova. Isso começou na década de 40, né, quando no final da Primeira Guerra, a gente teve muita evolução tecnológica. E essa evolução, quando a guerra acabou, ela passou para a sociedade civil. Então, muita coisa, muito equipamento médico surgiu desse pós-guerra, né? E naquela época não existia assim, uma preocupação com segurança elétrica, era uma coisa tudo nova, né? Então, assim, os pacientes passaram a ser tratados por esses novos equipamentos, mas começaram a morrer por eletrocução. Então, surgiu a necessidade de ter realmente um profissional que cuidasse, que entendesse de engenharia, que entendesse de eletricidade e, ao mesmo tempo, entendesse a parte médica, né, para poder fazer essa ponte, esse meio termo e garantir a segurança desses pacientes. Então, é nova, é uma matéria nova, né? Exatamente, na verdade já saiu aí, né, como uma primeira pergunta a gente teria aqui, né, qual era o papel e no ambiente hospitalar, né, como que ela começou a trabalhar isso? Sim, basicamente em ambiente hospitalar, né, ela, assim, esse profissional, ele atua diretamente no ambiente, então ele promove testes de segurança, ele está atento à qualidade de energia do hospital, então, assim, tudo que o médico não consegue fazer dentro de um hospital, o engenheiro está lá para poder fazer, principalmente prestando a segurança, né? São dois vieses diferentes. Então, assim, essa engenharia começou nos Estados Unidos na década de 40, visando segurança elétrica. E no Brasil, ela já começou um pouquinho mais tarde, foi final da década de 70, começo da década de 80, onde nós tivemos a importação de muito equipamento médico. Então, principalmente França, Estados Unidos, mandou muito equipamento para cá. E quando esses equipamentos quebravam, nós não tínhamos um profissional aqui capacitado para fazer a manutenção. Então, eu tinha que recorrer a um profissional importado. E o custo disso ficou muito caro. Então, o viés brasileiro da engenharia clínica, nessa época, foi diminuir custo, diferente do viés americano, que era promover a segurança, né? Hoje, com a globalização, nós quer dizer, estreitamos, né? Sim. Então, assim, hoje, a primeira premissa da engenharia clínica realmente é promover uma segurança, mas a questão de custo está bem pertinho ainda, né? Tá bem coladinho ali. Vamos entrando aí nos assuntos pertinentes, né? Qual que é a diferença entre a engenharia clínica e a engenharia biomédica? A engenharia clínica é um braço da engenharia biomédica, né? Então, diferente das outras engenharias,
a gente costuma brincar que a filha se destacou mais que a mãe, né? Então, assim, a primeira engenharia a surgir no país foi a clínica. Então, como ela teve uma aceitação muito grande, ela se expandiu de uma forma muito mais rápida do que a engenharia biomédica. Hoje, com os cursos de engenharia biomédica, com as faculdades abrindo novos cursos, então a biomédica começa a se destacar também. Mas ela é um braço da biomédica. Perfeito. E quais são as principais responsabilidades de um engenheiro clínico dentro de um hospital? Basicamente, segurança do paciente, né? A gente zela principalmente pela segurança do paciente dentro do hospital. Mas também existem outras áreas que a gente tem que estar atento. Por exemplo, a parte normativa. Então, hoje, a gente tem uma vigilância muito acirrada dentro de um hospital, né? Com Anvisa, com vigilância sanitária. Então, eles exigem muitos processos, como é que eu vou dizer? Que muitos processos sejam normativos, né? Ali, né? Então, você tem que fazer, né? Nós temos, por exemplo, redução de custo. Então, o engenheiro também trabalha com essa parte de redução de custo. Medicina hoje é cara, né? Saúde, promover saúde é uma coisa cara. Então, nós temos que otimizar. Então, o engenheiro clínico ele também tem essa visão de otimização de equipamentos médicos, otimização de horários, né? Deixar o ambiente sempre preparado, disponível para poder gerar recursos ali. Por exemplo, também, deixa eu ver o que eu posso falar aqui. Redução de custo, né? Questão normativa e as otimizações de recursos. Acho que são os 3 pilares que a gente pode basear. Vamos falar um pouco a respeito dos aspectos técnicos, né, e os operacionais. Quais são as principais responsabilidades de um engenheiro clínico dentro do hospital? Não é isso que eu acabei de fazer. É que você não pulou ali. Desculpa aí, então. Como é realizado o processo de avaliação e aquisição de equipamentos médicos? Tá, isso realmente é um processo, e é um processo longo, né? Talvez seja uma das partes mais que exige mais de um engenheiro clínico do que as outras. Então, a primeira parte desse processo é a gente sentar com um profissional de saúde e saber exatamente o que ele quer. Muitas vezes eles pedem coisas, mas não sabem para que estão pedindo, né? Às vezes fazem um pedido achando que a gente já sabe o que ele está querendo, então a gente vai descobrir o que ele está querendo. Quando a gente chega nessa especificação, nós vamos passar para a parte técnica, porque muitas vezes nem sempre o que eles querem é exatamente o que eles podem ter, por uma série de fatores limitantes, por exemplo, peso, né? Eu não consigo colocar uma ressonância magnética no 2º andar se eu não tiver um edifício preparado. A parte energética, então isso também a gente trabalha bastante, e depois a parte financeira. Então, quando eu juntei essas 3 partes, eu consigo especificar uma coisa que eu posso buscar no mercado, né? Então, eu cheguei num descritivo exatamente, um descritivo que o hospital exatamente está precisando, tá? Bom, depois que eu fiz esse descritivo, eu vou buscar no mercado o que eu tenho disponível. E isso pode ser mercado nacional ou mercado internacional. Hoje em dia, com essa globalização, às vezes é mais fácil eu comprar lá fora do que eu comprar aqui dentro, né? Achando o equipamento, a gente vai para o processo de compra. E aí envolve mais 2 processos, que é o processo de licitação. Se eu estiver falando, comprando para uma instituição pública. Eu ia te perguntar isso agora. Isso. Eu estava curioso aqui, coçando para perguntar qual que é a diferença ali, se há diferenças. Pode terminar com a resposta. Sim, existe diferenças. Para uma privada, um patamar de hospital, investimento, recurso é outro, para um SUS. Sim. Para instituições públicas, eu tenho, teoricamente, que abrir possibilidades para todos os fornecedores me ofertar o equipamento, né? Já para uma compra direta, que seria para uma instituição privada, eu consigo fazer a compra diretamente. Então, eu escolho marca, modelo, chego lá e compro, não tem esse problema, né? Mas para a pública é obrigatório. Eu tenho que abrir realmente um processo licitatório. Quando eu consigo comprar,